Oi, gente, aqui é o professor Manuel. Vou mostrar a vocês nessa figura aqui o pericárdio. Pericárdio é uma camada na verdade são camadas de tecido conjuntivo que com- é, no qual fica inserido, né, internamente o nosso coração. Essa camada vocês podem notar nessa figura, no caso nessa ilustração 3D, que ela abraça, né, ela envolve todo o coração. E também vocês podem observar que ela fica presa às estruturas que estão relacionadas, por exemplo, ao externo, ao diafragma, tá? Estão presas por vários ligamentos, no caso externo pericárdios ou pericardiofrênicos, tá? Então aqui nessa figura nós temos uma ilustração do pericárdio por fora. O pericárdio ele é composto por camadas, né? E essas camadas aqui com o corte, né, como vocês estão podendo ver, a camada mais externa chama-se lâmina, só um minuto, a lâmina parietal, né? Primeiro, na verdade, seria o pericárdio fibroso, que vai estar mais externamente. Depois do pericárdio fibroso, nós temos o pericárdio seroso, com duas lâminas. A lâmina serosa mais externa é o pericárdio parietal, seroso parietal, também chamado de lâmina parietal. E nós temos também a lâmina mais interna, em contato mais interno, intimamente com o coração, a lâmina visceral, do pericárdio seroso. E assim nós temos as camadas do nosso pericárdio. Bom, aqui no coração, nós podemos ver no lado de fora do coração, parte externa do coração, nós podemos observar aqui a base do coração, formada principalmente pelos átrios, pelos vasos da base, e nós temos também o ápice do coração, que é uma ponta lisa, né? Não tem nenhuma estrutura anexa, ok? Bom, por fora nós observamos, né, algumas estruturas importantes. A primeira estrutura, né, que aqui está cortada, né, seriam as duas grandes artérias, né? Anteriormente o tronco pulmonar, que vai se dividir em duas artérias pulmonares que vão adentrar o pulmão, e a mais posterior a ela, a aorta, né, que é a artéria que vai para a grande circulação irrigar todo o nosso corpo, ok? Bom, nós também temos ao lado dessas duas estruturas, né, o átrio, no caso o átrio direito, como podemos observar, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo nessa região e o ventrículo direito. Como fazer para observar se está na posição anatômica, se é anterior, se é posterior? Bom, a dica é sempre olhem para a artéria, o tronco pulmonar. O tronco pulmonar sempre é o mais anterior do coração. Uma vez identificado o tronco pulmonar, você sim pode identificar aqui na esquerda, o lado esquerdo do coração, mais próximo ao ápice, o ventrículo esquerdo, e mais próximo da base, na verdade na base, o átrio esquerdo. A parte direita do mesmo jeito, o ventrículo direito, se comunicando a ele, o átrio direito. Tá? Nós podemos também observar aqui, saindo, na verdade entrando no átrio direito, a veia cava superior, que é a veia que vai trazer o sangue, tanto da cabeça quanto dos membros superiores e parte da coluna. Tá? Podemos também observar aqui aurículas, que são pontas, né, do nosso átrio. Na verdade são átrios primitivos, né? Aqui a aurícula direita saindo do átrio direito e aqui a aurícula esquerda saindo do átrio esquerdo. Que atrelado ao átrio esquerdo, o ósseo da veia pulmonar, tanto superior quanto inferior, na verdade são quatro, quando eu giro aqui, eu tenho os esquerdos e eu tenho os direitos. Aqui nós temos o átrio esquerdo.
Girei o coração na posição posterior, também vejo aqui a veia cava inferior que traz sangue do abdômen dos membros inferiores. E também podemos observar aqui uma linha, que é a linha que é chamada de sulco interventricular posterior, que é por onde vai passar a artéria descendente posterior. Okay? Então esse é o coração vista externa. Na vista interna, num corte coronal, nós podemos observar que o coração é feito por 4 câmaras. As câmaras mais próximas do ápice, né, as mais distais, são os 2 ventrículos, como vocês podem ver. Aqui no caso o ventrículo direito. Como saber que é o ventrículo direito? Simples. A camada do miocárdio do ventrículo direito ela é muito mais delgada, mais fina do que a camada de miocárdio do ventrículo esquerdo. E isso porque a pressão exercida por esse músculo tem que ser, na verdade, é bem menor do que a pressão exercida por esse músculo, que vai levar à nossa grande circulação. Entre os 2 ventrículos, nós temos o septo interventricular, que por vezes pode ter um defeito nessa membrana em alguns recém-nascidos, o que leva a uma comunicação interventricular, que é uma patologia. Nós também temos aqui superiormente os 2 átrios, né? O átrio direito e o átrio esquerdo. Notem que eles são separados entre si pelo septo interatrial. Esse septo é aberto no feto, tá? Na vida intrauterina, permite assim um shunt venoso, na verdade uma mistura aqui fisiológica. Ok? E quando o bebê nasce, esse septo, né, esse forame, né, que é chamado de forame oval, ele se transforma na fossa oval, que é uma fossa fechada. Tá? E aqui, separando o nosso átrio do ventrículo, na verdade não tem uma separação real, mas sim virtual e funcional. Aqui nós temos o septo átrio-ventricular. Esse septo é composto pelas nossas válvulas atrioventriculares. No caso da válvula atrioventricular direita, ela é chamada de tricúspide, por ter 3 válvulas, tá? 3 folhetos. No caso do esquerdo, nós temos somente 2 folhetos e é chamada de bicúspide ou mitral, em alusão à túnica, né, o chapéu que o Papa usa, né, que é uma mitra, ok? Então esse é o nosso coração vista interna. Bom, ainda no átrio direito nós podemos observar nessa figura o septo atrioventricular direito, mostrando aqui as válvulas, os folhetos, nesse caso o folheto septal, o folheto anterior e o folheto posterior. São 3 válvulas. Tá? Esses folhetos eles são seguros aqui por um anel fibroso da válvula tricúspide. Tá? Bom, aqui no átrio direito nós também podemos observar a aurícula direita, que é o nosso átrio primitivo. Podemos observar também o septo interatrial, que eu havia mostrado na figura anterior. E aqui a fossa oval, que é o forame oval na vida, né? Que é o forame oval fechado, formando assim a fossa oval. Tá? Aqui é o limbo, né, da fossa oval. E aqui nós também temos a veia cava superior, veia cava inferior e próximo, na verdade, entre o átrio, o septo atrioventricular e a veia cava inferior, nós temos a saída do seio coronário, que é uma veia que transporta o sangue não oxigenado do coração, que nutre e sai do coração, das fibras cardíacas, para o átrio, para assim ele poder ir para o nosso pulmão para fazer assim as trocas gasosas. Notem que esse ósseo ele tem uma válvula
que faz o controle do sangue que tende a sair de volta, né? Na verdade ele tende, mas ele não volta por conta da válvula. E também temos aqui uma válvula da veia cava inferior, que é a válvula de Eustáquio, tá? Que é uma válvula que impede que o sangue reflua, que ele volte do átrio para a veia cava inferior. Então esse é o nosso átrio direito. No átrio esquerdo nós podemos observar que as paredes são mais lisas e apresenta aqui as 4 veias pulmonares. Essas veias carregam sangue arterioso, tá? Eles são é o sangue que vem direto da hematose, das trocas gasosas do pulmão para o coração. E daqui vai para o nosso ventrículo esquerdo, que vai, por sua vez, para a grande circulação. Aqui é interessante mostrar a fossa oval, ainda aqui no septo interatrial, tá? E nesse lado nós vemos uma válvula, tá? Que é uma das válvulas que fecha aqui a nossa fossa oval. Aqui nós podemos observar no septo atrioventricular esquerdo, que é o mitral, a presença de somente duas válvulas, 2 folhetos de válvula. Aqui nós temos o anterior e aqui nós temos o posterior. Tá? Que na verdade é todo essa nossa válvula aqui, tá? Notem que aqui está o tronco pulmonar e, portanto, na posição anterior fica aqui. Essa aqui seria a visão anterior, essa aqui toda seria a posterior. É interessante também notar, pessoal, que essas válvulas são presas aqui por algumas fibras, né? Fibras do próprio tecido. Na verdade, isso aqui se chama cordas tendíneas, ou antigamente chamada de cordoalhas tendíneas, que por sua vez seguram, que são seguras por músculos papilares, que são músculos que estão no nosso interior dos ventrículos, que impede que haja o prolapso dessas nossas válvulas em alguns movimentos cardíacos. No ventrículo direito, nós observamos, como eu havia dito, os nossos músculos papilares. Esse caso é o músculo papilar septal, que segura, por sua vez, aqui, a válvula septal. Nós temos o músculo papilar anterior, que segura a válvula anterior. E nós temos o músculo papilar posterior, naquela posição, que segura, por sua vez, o músculo papilar, a válvula posterior. E, portanto, os músculos papilares são invaginações cárneas, de músculo, de miocárdio, invadindo a câmara e formando aqui verdadeiras colunas que prendem e fixam aqui as nossas válvulas, impedindo que essas prolapsem em determinados movimentos do coração, no ciclo cardíaco. Fechando aqui o ventrículo direito, nós observamos 2 músculos papilares, o anterior segurando a válvula anterior e o posterior segurando a válvula posterior. Podemos também observar no ventrículo esquerdo que as paredes são bem espessas, precisam dessa espessura para aumentar a pressão. E também notamos aqui a saída da aorta. Então, a saída da aorta, vocês podem ver que quando esse septo ele está aberto, essa comunicação está fechada. Isso se dá em alguns momentos do nosso ciclo cardíaco. Podemos observar aqui que as válvulas são diferentes em termos de estrutura. As válvulas
atrioventriculares são tecidos finos presos por cordoalhas e, por sua vez, por músculos papilares. No caso dessas válvulas chamadas de semilunares, tá? Aqui da semilunar da nossa aorta, elas têm um formato de meia-lua e vão se fechar se encontrando. Tá? Aqui nós temos, no caso da aorta, uma semilunar direita, uma esquerda e uma posterior. No caso do tronco pulmonar, temos uma direita, uma esquerda e uma anterior. Então essas são as válvulas semilunares arteriais. Nessa figura podemos observar que, numa visão crânio-caudal, uma visão de cima do coração, onde eu retirei aqui a base, nós podemos observar que enquanto as válvulas semilunares arteriais estão fechadas, as válvulas atrioventriculares estão abertas. Esse momento do ciclo cardíaco é chamado de diástole. Nesse momento, a pressão dos ventrículos diminui e o sangue tende a ir do átrio para o ventrículo, encontrando aqui as válvulas abertas, seguindo o fluxo normal, atrioventricular. Nesse mesmo momento de diástole, quando o sangue tende a refluir, a voltar da artéria para os ventrículos, ele vai encontrar as válvulas fechadas e, portanto, o sangue não vai retornar da artéria para o ventrículo. Na sístole, ocorre exatamente o contrário. As válvulas semilunares se abrirão e permitirão a passagem do sangue do ventrículo para a artéria. Do ventrículo para a artéria. Nesse momento, as atrioventriculares se fecharão e aí não haverá o fluxo do ventrículo para o átrio. Portanto, o fluxo sempre e sempre será, fisiologicamente, do átrio para o ventrículo, do ventrículo para as artérias. Em relação aos grandes vasos do coração, nós temos o tronco pulmonar, que se dividirá em duas artérias pulmonares. Anteriormente, nós temos posterior ao tronco pulmonar a artéria aorta, que irá levar o sangue para a grande circulação. Nós temos aqui na base ainda a veia cava superior, que traz o sangue da cabeça e dos membros superiores, além de uma pequena contribuição aqui pela veia ázigo da nossa coluna. Nós também temos aqui, inferiormente, a veia cava inferior, adentrando o nosso átrio direito. Em relação à nutrição do coração, esta é feita por artérias chamadas coronárias, que sairão diretamente da nossa artéria aorta em dois ramos, uma coronária esquerda e uma coronária direita, que por sua vez lançará vários ramos, tais como descendente anterior ou interventricular anterior e o ramo circunflexo, no caso da esquerda, e outros ramos, tais como o marginal direito e o interventricular posterior. Existem vários outros ramos, mas esses são os principais. O retorno do sangue
do coração, ou seja, o sangue não oxigenado do coração é feito pelas veias cardíacas. Né? Nós temos aqui uma veia interventricular posterior, marginal, seio coronário, assim como nós também temos nas nossas artérias. Temos também veias chamadas cardíacas, que são magna, parva e mínima, que vão desembocar o seu sangue no seio coronário, que por sua vez cairá no nosso átrio direito. E por último, no coração, nós temos o complexo elétrico do coração. Esse complexo é formado aqui próximo à entrada da veia cava superior pelo nó sinoatrial. Esse nó se comunica com esse outro nó através de vários ramos. Esse nó é chamado de nó atrioventricular, que por sua vez lançará ramos chamados de feixe de His, Purkinje. São os feixes que farão a condução para os ventrículos. Portanto, esse complexo é o que faz a autoestimulação do coração. Uma vez que esse ativo leva a condução do impulso para as outras células do nó, que terminará aqui nas últimas fibras, levando a uma ritmicidade e a uma contração coordenada do coração. Esse ritmo é chamado de marca-passo e faz com que um coração bata em ritmo e em velocidade constante. Então, esse é o nosso complexo estimulante do coração, que pode clinicamente ter algumas patologias diagnosticadas por exames, como por exemplo, pelo eletrocardiograma, o nosso famoso ECG. E é isso, pessoal. Aqui nós terminamos a visualização tridimensional do nosso coração. Espero que vocês tenham aproveitado os estudos para aprender bem mais sobre o nosso coração. Bons estudos! Nossos agradecimentos ao Anatomy Learning.